E aí, beleza? A aula de hoje é sobre equação fundamental da hidrostática. A segunda lei de Newton pode ser expressa dessa forma: força resultante é igual ao somatório das forças agindo sobre um corpo, igual a massa vezes aceleração. No caso da estática dos fluidos, exatamente como o nome diz, o fluido está parado, então a aceleração é zero e, portanto, a força resultante é zero. Aqui vamos lembrar um pouco da aula de classificação de forças. A força de superfície sobre a área eu chamo de F'S. E a força de campo sobre a área eu chamo de F'V. Lembrando que esse V é de volume, já que a força de campo age sobre todo o volume do corpo. Então, usando o F'S e o F'V, fica dessa forma. No eixo x, por exemplo, a força resultante é igual a F'S x vezes AX, que é a área perpendicular ao eixo x, mais F'V no eixo x vezes o volume, igual a zero. E a mesma coisa para os outros eixos. Então, seja o seguinte elemento de fluido. No caso aqui eu representei somente os eixos x e y, mas imagina que o eixo z para dentro do quadro está representado também. Então as forças que agem num elemento de fluido são pressão, que é a força de superfície, como a gente já viu, e o peso desse elemento de fluido, que é uma força de campo. Então no começo ali do eixo x a gente tem P em x. No final do elemento de fluido, está agindo P de x mais dx, já que esse elemento de fluido tem volume dx, dy, dz. A mesma coisa para o eixo y e a mesma coisa para o eixo z, que não está representado. Aqui eu poderia ter escrito também a gravidade como ρgx, ρgy e ρgz, que a gente já vai ver nas equações, mas aqui eu optei por colocar como vetor g, ρg. E lembrando que é ρg e não mg, porque é o peso do elemento de fluido pelo seu volume. Então, como o somatório das forças em x é zero, a gente pode escrever essa equação. A pressão é o F'S em x, P mais parte P, parte x, dx é o F'S em x mais dx, e eu já vou mostrar o porquê disso. E o ρgx é o F'S Vx. Então vamos ver, esse termo P mais parte P, parte x, dx vem da expansão em série de Taylor. Mais um assunto aí que envolve cálculo, que a gente acaba usando aqui em mecânica dos fluidos. Então P em x mais dx é igual a P mais parte P, parte x, dx, mais parte ao quadrado P, parte x ao quadrado, dx ao quadrado, mais etc, até a ordem n. Como dx é um tamanho infinitesimal, dx ao quadrado, dx ao cubo, etc., até dx elevado a n, tende a zero. Então, o único termo que sobra aqui para a gente é P mais parte P, parte x, dx, que é exatamente isso que a gente colocou aí. A mesma coisa para o eixo y e a mesma coisa para o eixo z. Então, resolvendo aqui a equação no eixo x, a gente chega em menos parte P, parte x, mais ρgx igual a zero. Mesma coisa para o eixo y e mesma coisa para o eixo z. Aqui a gente está resolvendo por eixos, mas como a força é uma grandeza vetorial, essa nossa equação também é uma equação vetorial. Então, escrevendo na forma vetorial, a gente chega finalmente na equação fundamental da hidrostática, que é exatamente menos grade P mais ρg igual a zero. Lembrando que grade é o vetor parte x, parte y, parte z, e o vetor g é gx, gy, gz. E aqui o zero, como é uma equação vetorial, eu estou colocando o vetor no zero também, que é o vetor 0, 0, 0. Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.